Boa noite, preciosos e preciosas do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa live. Como de costume, nós vamos adorar um pouco ao Senhor. Amém? Boa noite a você. Seja bem-vindo. Vamos adorar? A minha vida em suas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos. A paz, Rose, preciosa, seja bem-vinda à live. Não se frustrarão. Cante crendo nisso. Não se frustrarão os planos de Deus. Ele tem plano acerca da sua vida. Ninguém impedirá. As circunstâncias, Pode o vento soprar. o vento, a dificuldade. Aleluia, vamos continuar adorando o nome do nosso Deus, aleluia. Tinha esquecido de conectar o telefone, mas agora acho que tá tudo certo. Aleluia, pessoal, vai me dando feedback se o som tá legal pra vocês, tá bom? Vamos adorar mais um pouquinho, enquanto vão entrando na live. Aleluia. Que tudo pode, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é sua, a minha vida em suas mãos está. Nenhum dos seus planos Oh, glória! podem se frustrar. Creia. Não, nenhum dos seus planos Ainda que tudo dê o contrário, podem se Ele tem o controle da sua vida. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Circunstâncias, doenças, Pode o desemprego, vento soprar, mas Ele está no controle de e a tudo. terra pode se abalar, mas os planos Operando Deus. de Deus, Quem impedirá? ninguém impedirá, ninguém pode te ajudar. Ah, mas Ele pode. Ninguém pode se levantar, mas se Deus tem um plano contigo, E Ele tem. ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, Olha o que Ele diz para você nesta eu noite. estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Porque você é filho. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou creia nisso. contigo, Tenha filho. certeza. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o tempo. Sou eu dono do vento, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ah, Ele é o dono da sua vida, de tudo que é certo. O teu futuro está intacto na mão dele. Aleluia, glória a Deus. Amém. Vamos dar uma pausa. Boa noite mais uma vez. Uma pausinha. Boa noite mais uma vez para as preciosas e para os preciosos que estarão vendo a live agora, estarão vendo a live depois. O importante é que o evangelho está sendo propagado e anunciado, independente de pessoas que estejam vendo agora. Eu sei que o Espírito Santo ele vai falar profundamente no seu e com o seu coração, seja agora para quem está aqui
ao vivo com a gente, seja depois, porque a gente sabe que muitas pessoas vêm depois e sempre dão os feedbacks para nós. Como o Marcos falou, hoje a nossa live ela tem um tema, a gente não gravou o nome do tema, né, para fazer um suspense, mas ela tem um tema. O tema da live hoje é fidelidade no casamento e construindo uma base forte, mas isso não quer dizer que a live seja somente para casais. Para você que ainda sonha em ter um relacionamento, saber de algumas informações antes é muito importante. Então, serve para todos. Informação sempre é bom e sempre é importante. Vou estar pedindo o Marcos para estar fazendo uma oração, assim como eu faço na live das Preciosas do Senhor. Aqui também vamos iniciar com louvor e com uma oração para Deus estar fazendo nosso coração ser uma terra fértil e para estar usando a nossa boca para a vida de vocês, amém? Tudo começa no mundo espiritual. Toda vez que a gente inicia um projeto na terra, ele tem que nascer nos céus. E assim estaremos orando. Feche seus olhos, ore com fé. Soberano Deus, eterno Pai, graça te damos porque o Senhor é bom e sua misericórdia nos alcançou, Pai. Deus. Por isso estamos aqui. Muito não obrigado. Te louvamos pelo aquilo que tu irás fazer, mas pelo aquilo que já fizeste. Entregando teu Filho Jesus por amor de nós, meros pecadores, mortais. Sim. Mas o Senhor nos amou primeiro. Pai, nesta hora queremos te entregar, Pai, tudo aquilo que será falado aqui. Pai, como te oro sempre, Senhor. Que não venhamos a diminuir, mas sim sumir, para que a tua presença, a tua voz e o teu querer seja manifesto através de nós e em nós. Pai, que a terra fértil do coração dos teus ouvintes possa estar apta a receber, Pai, não aquilo que querem ouvir, mas aquilo que precisam, Pai. Nos usa com poder, com graça e autoridade. E saibamos que o Senhor é Deus mais uma vez conosco. Assim te oramos e cremos na vitória em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje nós estamos tentando gravar de 2 celulares. A gente tá ficando chique. Para poder botar também no YouTube, porque tem pessoas, né, que gostam de ver pelo YouTube e a gente vai criar um canal lá. Já tem um canal, né, que eu vou postar lá. É o mesmo nome do Instagram, Facebook, tudo a mesma coisa, para poder ficar fácil de vocês acharem. Vocês gostaram da minha blusa? Só Jesus, ó, vários Jesus. E vamos estar iniciando, né, gente? Nós temos um versículo base para esse tema, fidelidade, que se encontra em Provérbios 3. Eu vou abrir aqui e vou estar lendo. Provérbios 3:3. Deixa eu achar aqui. Salmos, Provérbios 3:3. O que nos diz? Não te desamparem a benignidade e a fidelidade atas aos teus pescoços. Escreva-as na tábua do teu coração. Acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Em outra versão mais atualizada diz assim, ó, que foi a que eu gostei. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Antes, guarda-as sempre bem gravada no seu coração. Se você fizer isto, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Então, que essa palavra nos diz que a fidelidade é algo importante, tanto para Deus quanto para os seres humanos. Seja bem-vinda, Letícia, à Live das Preciosas. Eu estou tentando acompanhar aqui o povo que está entrando. Oi, filhota. Mari, seja bem-vinda também à live, que vocês sejam abençoadas hoje por essa live. O tema, fidelidade. Versículo-chave, Provérbios 3:4, para quem quiser acompanhar depois. No casamento, a gente sempre faz assim, gente, tipo um estilo entrevista para ficar bem dinâmico, para não ficar só eu falando, só o Marcos falando. Então, eu sou entrevistadora, tá bom? Eu entrevisto e o Marcos vai explicando e aí vamos seguindo, tá? Vamos seguindo. Oi, Mari, tudo bom? Seja bem-vinda à Live das Preciosas. Oi, Mari, boa noite. Paz do Senhor. Gente, fidelidade no casamento. O que significa fidelidade no casamento, Marcos? Fala pra gente aí, dá um feedback pra gente. Feedback de fidelidade. Como eu vinha comentado antes com ela, a gente sempre ouve falar de fidelidade e a fidelidade tem um contratempo que é a traição. Então se fala de fidelidade porque do outro lado há a traição. E sempre entendemos, até pela mídia, até pelas novelas e pela nossa criação, que a traição é algo físico, né? Então, se a traição é algo físico, a fidelidade seria algo físico. Mas não.
Aqui estamos falando um casal cristão para casais cristãos ou pessoas cristãs que vão adquirir um relacionamento cristão. Então, quando você casa com o corpo... Eu acho que não é só cristão, gente. Fidelidade, ela vale para todos, no mundo e fora do mundo, sim, né? Sim, a fidelidade é essencial dentro de um relacionamento. Mesmo as pessoas que não são evangélicas, elas não querem entrar em um relacionamento onde vão ter um parceiro, uma parceira que vai ser infiel. Então, a fidelidade é algo primordial para um relacionamento conjugal, namoro, casamento, seja qual for o relacionamento, a gente quer ter alguém fiel do nosso lado, né? Mas como eu ia falando, baseado no que nós somos cristãos, temos que falar daquilo que é o nosso casamento, que é o nosso relacionamento. Ele não é apenas um relacionamento físico, ele é um relacionamento físico, sentimental e espiritual. Então a fidelidade dentro do nosso ângulo de visão, ela não é apenas física, ela é uma fidelidade emocional e espiritual também. E aqui, nos diz que a lealdade e o compromisso entre um homem e uma mulher, isso é um resuminho, constitui uma relação baseada em confiança e amor. Se você tem lealdade, se você tem fidelidade, a sua relação é baseada em confiança e amor. Quais são as características de Deus com relação à fidelidade? Deus é amor. Deus é o principal, é a pessoa principal, aonde o exemplo principal que nós podemos seguir de fidelidade. Porque a fidelidade do Senhor nunca se acaba. A do homem pode se acabar, né, Marcos? O homem é infiel o tempo inteiro, mas o Senhor Deus, nosso Deus, ele é fiel. Mesmo que sejamos infiéis, é algo imutável. Você pode pecar, errar, transgredir, mas quando você se arrepende, volta para os propósitos, para os caminhos do Senhor, a fidelidade dele permanece, mesmo você estando no mundo, mesmo você sendo pecador, mesmo você não seguindo à risca os propósitos e os planos do Senhor, ele não esquece de você. Isso não acaba em você, porque Deus não muda. A fidelidade dele para com o ser humano não muda. Então, ele sempre está lá, de braços abertos para te receber. Ele está de braços abertos para te aceitar de volta e refazer a aliança que ele tem com você em todo o tempo. Só você entrar no caminho e a fidelidade de Deus, ela não muda. É a que devemos seguir sempre. A fidelidade de Deus, ela, que é o nosso parâmetro, ela deveria ser seguida da seguinte forma. Quantas e quantas vezes você já prometeu a Deus que iria fazer e não fez? Quantas e quantas vezes você falou que ia cumprir com um propósito e não cumpriu? E o Senhor continua sendo fiel a você. Essa é a fidelidade. Por quê? Hoje, e algum tempo se prega, por que traiu? Porque eu fui traído primeiro. Porque você foi infiel. Porque faltou com respeito em tal coisa. A ação nossa não muda o caráter de Deus. Assim, no casamento, a ação do outro não pode mudar o seu caráter. Porque infidelidade é falta de caráter. E a gente costuma atribuir a culpa ao outro. O outro fez algo que conotou a minha infidelidade. Deus não nos trata assim. Eu sou infiel, ela é infiel a Deus com alguns propósitos, alguns princípios. Todos nós somos pecadores, né? Mas Deus continua sendo fiel. Assim devemos ser no casamento. O outro, quando por algum motivo tiver algum comportamento que eu não me agrade, eu não devo ser infiel. Devo parar, sentar, refletir, chamar para a conversa, para o diálogo e resolver. Não tomar a atitude de ser infiel. Seja bem-vindo à live, Fabinho. Deus te abençoe, a paz do Senhor. Bem-vindo à live do casal precioso, né? Então, é um precioso que entrou na live. Gente, eu tô chegando pra frente assim, porque é meu telefone que tá gravando e a live tá sendo transmitida pelo meu celular, mas eu tenho um aqui que eu também consigo acompanhar. Hoje a gente tá chique, tá cheio de telefone aqui em volta da gente. Só falta o óculos, meu telefone gravando pro YouTube. Olha, daqui a pouco, né? Hoje estamos com o quê? Com 4 milhões de seguidores nessa live. Eu sempre faço essa brincadeira e faço mais uma, gente. Vocês estão aí com a taça de vocês. Quem me conhece da Live das Preciosas sabe que água na taça é muito mais gostoso. Eu vou mudar isso, eu vou trazer um copo de café, porque cabra macho bebe café. Continuar bebendo água na taça. Estejam com as suas taças. A taça é algo especial pra gente. E bebam sim.
Aqui vai ser o seguinte, ó, vai ser água na taça e café no bule. Que macho tem café no bule. Gente, usem aquilo de bom para vocês. Aquilo que vocês têm de bom tem que ser primeiro para casa de vocês. Sim. É claro que se você receber uma visita na sua casa, você vai querer servir ela no melhor prato, na melhor taça, mas antes tem que separar vocês. O bom da sua casa tem que ser para aqueles que moram dentro dela. Exatamente. Não guarde as coisas somente para visita. Sirva os seus e a você mesmo. Então, beba água na taça. Vou beber um pouquinho aqui. Tanto da parte física como da parte emocional, tudo de melhor tem que ser para dentro e também para fora. Mas a ordem é essa: dentro primeiro. Então, aí, como eu falei para quem chegou agora, é estilo entrevista, tá? Eu pergunto e Marcos responde. Eu vou Então, pegar vamos ela e lá. fazer algumas perguntas para ela também, pode deixar. Vamos fazer na próxima o contrário. Ele pergunta e eu respondo. Mas acho melhor ele responder, né? Que ele tem uma sabedoria do alto. Por que a fidelidade é importante, Marcos? Por que a fidelidade é importante? A gente já falou com relação à fidelidade de Deus para com os seres humanos, que é imutável, que alguns efeitos da fidelidade no relacionamento. Mas por que ser fiel é tão importante? A gente vê algumas histórias bíblicas, né? Antigamente era permitido isso. O homem casar, Jacó casou várias vezes, né? Casou com uma irmã, com a outra irmã. Tem os outros personagens bíblicos que isso era permitido, mas hoje não temos mais essa abrangência na lei, né? A lei mudou. Mudou. Hoje vivemos num regime patriarcal, ou seja, Sim. existe a figura paterna do marido, do pai principal com a única esposa. Tá? Vamos conjecturar, vamos nós, para a obra. Uma casa. A fidelidade, ela é pilar, ela é fundamento. É impossível você ter uma edificação sólida com um fundamento impreciso, incorreto, vulnerável. Tudo pode ser alterado numa construção. Tudo pode ser modificado, acrescido, diminuído, melhorado. Mas a fundação, ela é primordial. Mesmo que você tenha condições apenas de fazer hoje apenas um cômodo, mas tenha o sonho de fazer um grande prédio, a fundação ela tem que ser de um grande prédio. Trazendo para o casamento, mesmo que você hoje tenha o princípio, eu vou começar a namorar, a fidelidade já tem que ser pensando num casamento. Então, se você está namorando, você já tem que ser fiel, como se fosse um casamento. Fiel ao corpo, ao sentimento, às emoções. Gente, depois vocês dão um feedback para mim saber se o som tá bom, se vocês estão ouvindo nítido. E o Marcos falou aqui, né, que é a base, faz parte da base, né? A fidelidade é um dos fundamentos do relacionamento. E ele falou algo interessante que eu ia puxar também, porque como eu falei que a live não é só para casais, né? Porque senão fica voltado só para casais e as pessoas que são solteiras também querem aprender. Para você iniciar um relacionamento, você tem que observar isso, se a pessoa é fiel. Se ela vacilou com você, antes de casar, sai fora. Né? Mete o pé, não namore com essa pessoa, porque se ela foi capaz de ser infiel com você num relacionamento que ainda não está sólido, que você está conhecendo, porque namoro é para isso, namoro é para conhecimento, para conhecer aquela pessoa que você vai levar para sua vida. Então, se ela já vacilou com você no namoro, já não é uma pessoa que Deus colocou na sua vida, é alguém que está vindo para atrapalhar. Então, fidelidade é a base, é um dos materiais, né? Materiais de construção da base do relacionamento. Deixa eu dar mais uma pincelada. Alguém pode estar pensando, mas no namoro é muita tentação, não mora junto. Mas vamos pegar pelo outro lado. Se você não consegue ser fiel num relacionamento que não tem pressão ou nem não tem a totalidade da pressão, que dirá no casamento que é uma pressão dia após dia. Num relacionamento de namoro, você vai lá na casa da namorada, namora, vem embora para casa, quem cuida é o pai, quem cuida é a mãe, e você só tem que ter ali o seu compromisso de estar ali no dia e horário marcado. Você não consegue ser fiel a isso. Como você vai ser fiel quando você mora 24 horas, tem as contas, tem os filhos, tem a esposa, tem o esposo, tem os seus compromissos, 24 horas ali contigo? Como você vai ser fiel dessa forma? Então é aí que você já tem que analisar se é essa pessoa que você quer para sua vida. Próxima pergunta. Vamos lá que eu tô afiado hoje. Como posso superar a infidelidade? Porque, baseado na questão de fidelidade, eu vou ler aqui um índice, gente, que me assustou, para falar a verdade.
O índice de infidelidade no Brasil está em cerca de 8 em cada 10. 8 em cada 10 pessoas já traíram em relacionamentos. Olha, 8 em cada 10 pessoas já traíram em relacionamentos. E os estudos apontam que o Brasil é o país que tem mais infidelidade. Ranking, né? Tá no ranking aí, é o primeiro. Pior, eu fiquei muito assustada com isso, gente. Eu fui pesquisar, né? O Brasil está na frente da Colômbia, né? Seguido de Colômbia, México e Argentina e Chile. Mas o Brasil é o primeiro que está no índice de infidelidade. 80% dos brasileiros já traíram seus parceiros ou já foram traídos. 91% são homens e 88% são mulheres. E 62% dos brasileiros consideram normal, pasmem, normal trair. Já está virando normalidade, né? De 100%, 62% de pessoas consideram normal. Trair é normal. Gente, não é. Mas não existe uma estatística precisa no meio evangélico. Não tem, assim, uma porcentagem no meio evangélico. Isso é no geral, porque todos sofrem. Toda a sociedade, todos os níveis, evangélico, católico, todas as religiões, todo mundo sofre. A sociedade está sofrendo com isso, né? Porque a infidelidade, ela é o primeiro, né? De um divórcio. Está em primeiro lugar com relação ao divórcio. O segundo é finanças, tá? O primeiro como é que eu posso falar? Primeiro problema, não. Né, ranking também. A primeira coisa que acontece num relacionamento de ruim que pode levar a um divórcio a primeira consequência. A primeira consequência é a infidelidade. A segunda é a questão das finanças, as pessoas não saberem administrar o dinheiro juntas e tal. E a Bíblia, o que a Bíblia nos fala perante isso? É pecado, gente, é pecado. E a consequência, vem consequências aqui, negativas com relação ao casal, né? Abre um leque de consequências negativas e pode destruir a sua família. Então, dito isto sobre infidelidade, volto à pergunta que eu queria fazer para o Marcos. Como podemos superar a infidelidade? Vamos lá. Biblicamente falando, você não precisa. For infiel, a Bíblia te dá respaldo para separar. Mas também diz que, se possível for, perdoe. Então, esse é o primeiro padrão. Para superar a infidelidade, você tem que exercer o perdão. E aí que está a grande questão. Porque o perdão, ele não diz do outro, ele diz de você. Como você tem que estar para superar a infidelidade? Firmada na rocha. Porque se eu tiver com Cristo como primazia da minha vida, eu consigo liberar o perdão. Agora, geralmente, a infidelidade ela vem associada a uma falta de estabilidade emocional e espiritual. E aí fica muito mais difícil você liberar o perdão. Você foi traído ou foi traída. Está com a sua vida fora do altar de Deus. Está com a sua vida emocional devido a essa traição destabilizada. Como você vai liberar perdão? O primeiro passo é liberar perdão. Segundo passo, uma conversa franca e aberta. Terceiro passo, depois dessa conversa franca e aberta, buscar ajuda espiritual e emocional, se necessário for. Porque a traição, ela é uma ferida que não cicatriza sozinho. Precisa de cuidados, porque quem trabalha na área de saúde sabe disso. Uma ferida, quando ela é muito profunda, você não trata pro lado de fora, você trata primeiramente por dentro. Você vem de dentro para fora. Então, se houve uma traição, é sinal que alguma coisa dentro quebrou primeiro. E a gente tem um versículo chave aqui nessa parte que se encontra em 1 Coríntios 7:10. Olha aqui. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar ou se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, ele consente em coabitar com ela, não deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido.
De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Quer explicar, amor? Só quero pegar, não vou explicar, mas deixa eu voltar aqui ao que o Espírito Santo me trouxe aqui nesse momento concernente à pergunta passada. Vamos falar do ato em si. Vamos usar o homem. O homem traiu fisicamente a mulher. Mas a traição começou ali? Não. A traição começou aqui. Sim, pelo que ele viu, né? Pelo que ele viu, né? Aí muitas das vezes, por que começou aqui pelo que ele viu? Porque em casa lhe faltou alguma coisa. Vamos conjecturar, vamos para casais. E por que em casa lhe faltou alguma coisa? Porque a mulher, também na mente dela, idealizou um outro homem, que não é aquele que ela está vivendo agora. Por N situações financeiras, emocionais, tal, o casamento não está legal. Aí, de vez de ter uma conversa e tentar resolver, ela se retrai. Só que o nosso corpo, falando de físico, tá? O nosso corpo, ele precisa de estímulos, e esses estímulos levam a ações físicas. Ela não tem mais essa ação física com o marido, mas ela continua tendo estímulo na mente. Ela traiu na mente. E essa traição na mente fez um afastamento. Aí ele procurou, não encontrou. Aí ele traiu primeiro na mente, depois de ter traído na mente, e ele consumou o ato físico. Mas onde começou a traição? No afastamento. No afastamento. Porque a Bíblia vai nos dizer que o Senhor olha o intento do coração. Aquilo que intencionou o coração, já houve a traição. O físico foi só a consumação carnal, mas a traição ela ocorreu no âmbito mental primeiro. E isso é traição. Porque existem vários tipos de traição, gente. Tem pessoas que acham que só porque teve uma conversa no WhatsApp não traiu, ou olhou para alguém e desejou a outra pessoa não traiu. E muitas das vezes isso é traição, sim. Porque se eu olhar para uma mulher na rua e desviar meu olhar, não pequei. Mas se eu olhar, ficar o meu olhar e desejar, pequei. Então, se eu olhar e desejar é pecado, por que não seria traição? É. Quando a gente era adolescente, não sei se isso acontecia com você. Não, porque eu era um cara muito certinho. Mentira. Brincadeira. Quando a gente era adolescente, costumávamos dizer assim, olhou, pecou. É. Tinha uma frase muito nítida com os adolescentes evangélicos que era, olhou, pecou. Porque olhou, desejou, pecou, já pecou. Mas aí pensou, detalhe, pecou. desejo. Pecou também. Falava muito, né? A gente brincava assim, um com o outro. Pensou, pecou. Às vezes pensou em um ato ilícito, em alguma coisa, já pecou. E o que fala aqui, ó, se você quiser perdoar e está disposto a reconstruir a confiança, é lícito. Por que a separação foi permitida nos casos de traição? Porque o coração não era duro, o coração não consegue, muitas das vezes, perdoar o ato que o outro cometeu, o ato que você mesmo cometeu. Então, por causa do coração endurecido, houve-se a permissão de divórcio. A pergunta é, como posso superar a infidelidade? Tá. Perdoando, né? Buscando aconselhamento pastoral, buscando tratamentos psicológicos, justamente, né? Buscando ajuda, auxílio de pessoas idôneas, porque há uma restauração a ser feita se você se permitir, se o caso não for muito grave, né, gente? A gente não aconselha as pessoas a ficar no relacionamento abusivo, onde a pessoa sofre agressão, onde há N situações ruins. Isso não é aconselhável, porque você pode morrer. Mas se foi uma traição e você ama esse seu companheiro ou essa sua companheira e você consegue em Deus perdoar, de verdade, colocar no mar do esquecimento, é lícito. O Senhor, justamente, Ele te ajudará. E as outras pessoas que eu falei aqui, né? Um tratamento psicológico, um auxílio pastoral, um casal idôneo que vocês confiem, que podem conversar para poder auxiliar vocês a superar essa traição e não fazer mais, né? Porque se confessar e deixar, alcançará misericórdia. Vamos não fazer mais. Vamos na sequência. Primeira situação, primeiro de tudo, o traído e o traidor. Conversar, tá? Conversar e confessar, tá? Conversar e confessar. Tá? Porque o perdão de Deus vem através da confissão do pecado. Você confessa, se arrepende e Deus perdoa. Sim. Aí, uma vez você perdoado por Deus, abre caminho para que você seja perdoado pelo cônjuge. Tá? Porque a Bíblia vai dizer que
A mulher, ela tinha uma necessidade, a mulher do fruto do sangue, tinha uma necessidade de ser curada. Ela toca em Jesus. Então, a ação dela libera a cura para o corpo dela. Ou seja, teve uma ação, liberou a cura para o corpo. Mas quando Jesus pergunta quem me tocou, e ela fala, ela manifesta o que ela fez, Jesus falou assim: vá em paz, a tua fé te salvou. Ou seja, a minha ação, ela resolve o corpo, mas a minha fala, o meu confessar, resolve a alma. Sim. Aí você fala, age o perdão de Deus, a conversa, e depois você vai buscar ajuda fora. Primeiro você resolve dentro de ti, depois você resolve entre vocês, depois você busca ajuda para vocês. E se for algo reincidente, aí você terá que repensar esse casamento, né, gente? Ninguém, como eu falei anteriormente, é obrigado a permanecer num casamento abusivo, sofrendo coisas ruins dentro desse relacionamento, né? E muito menos índice de infidelidade toda hora, caindo no mesmo erro. Aí pede desculpa, aí já vira falta de caráter da pessoa que faz isso. Falta de vergonha na cara, né? Falta de vergonha na cara. Você sofreu isso uma vez, perdoou, tá tentando reconstruir, daqui a pouco passou 3 meses, a pessoa vai lá de novo e faz novamente. É falta de caráter. É você obrigado a ficar com uma pessoa que tá te traindo permanentemente? Não é obrigado, tá bom, gente? Não é. Nós não estamos aqui falando para ninguém separar, mas estamos falando para analisar as situações que acontecem. Existem casos e casos, tá bom? Vamos continuar, porque esse assunto de divórcio é profundo. Então, não estamos falando de divórcio hoje, estamos falando de infidelidade, tá bom? Terceira pergunta. A comunicação ajuda a manter a fidelidade no casamento? Sim. Essa é um pouco óbvia, né? Mas eu quis fazer. Sim. Óbvia, mas bem pertinente a pergunta. Porque deveria ser coisa natural a comunicação de casais. E não é. Não é algo que deveria ser algo muito natural. E não é. Há uma dificuldade muito grande, né? De se comunicarem. Porque as pessoas falam da questão da DR. Comunicação, a pessoa já leva pro lado dos DR. Já vão brigar. Não é. Comunicação é outra coisa, não é DR. Pessoas têm que ter maturidade. Tem que se alcançar maturidade de conversar, de ter uma conversa difícil e aquilo ficar ali. Aquilo não pode... Foi resolvido, não foi resolvido. A gente vai guardar aqui os cartuchos para um outro momento, mas a vida continua. A vida continua. Porque a comunicação, a falta de comunicação, e ela em todos os sentidos. Porque as pessoas entendem comunicação apenas com fala. Não. O que é falta de comunicação? É eu não entender o que a minha mulher me comunica com as ações dela. Isso é falta de comunicação. Eu não tenho intimidade com ela para entender o tom de voz. Hoje foi um exemplo. Por uma questão doméstica, o tom de voz dela subiu. Fui na cozinha e abracei. Porque eu entendi o que está acontecendo. É aquilo que acontece todo mês. Eu entendi. Porque eu conheço a minha esposa. Né? Ontem eu dormi a tarde toda. Está tudo bem? Não é meu natural. Você tem que também então você tem que fazer uma leitura do seu parceiro. Isso é comunicação. O que está acontecendo com o seu parceiro, né? Porque uma traição ela não vem assim, ó, como um raio. Tem sinais. É verdade. Tem sinais. Então, se você tiver uma boa comunicação, não falada apenas, mas também ter sensações e intenções e olhares e diferenças comportamentais que hoje tem onde não tinha, você vai entender. E muitas vezes você salva a questão com isso. E são vários sinais, né, gente? São vários sinais. É um desestímulo, é um conhecimento anteriormente da pessoa de um jeito, a pessoa com o tempo muda, fica mais áspera, agressiva, não se arruma mais, não liga mais para a aparência, conheceu de um jeito e hoje é de outro jeito. Então, são vários motivos que podem levar a essa infidelidade. Mas a gente também tem um versículo para isso, sobre a questão da comunicação. Olha o que a Bíblia nos diz em Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para os dias de redenção.
toda amargura, ira, cólera e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benigno, misericordiosos, perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Amém? Então, não é gritar, não é brigar, não é discutir, vamos discutir a relação, vamos ter uma DR, não, é conversar com harmonia, com bondade, se colocando no lugar do outro, tendo benignidade para com o outro, né? E perdoando, porque somos seres humanos, assim como uma pessoa errou com você, você pode errar também. Nunca estamos certos 100%. Vou pegar um gancho no que você falou antes. As pessoas não entendem que isso também é traição, tá? Você tá namorando, noivou, casou, e a pessoa vem seguindo um acrescente no comportamento, né? Ela passou para você que era de uma forma, que tinha sonhos e projetos, e veio trilhando em você, comprou aquela ideia. Mas no meio do caminho a pessoa mudou, gente, não é mudar suavemente, é mudar radicalmente. Queria faculdade e agora não consegue nem ler um jornal. Queria 5 filhos, agora não quer nenhum. A pessoa queria empreender contigo, agora quer você dentro de casa o tempo todo. Isso. Igual, conheceu a pessoa bem arrumada, e agora a pessoa não quer nada, e agora não quer, ou então o outro também não quer que a pessoa, não quer mais que você saia com maquiagem, esse vestido, comece a botar aqueles defeitos enormes e vai matando o outro dentro do relacionamento. Não, isso aí mudou totalmente. Tinha uma perspectiva de vida, tinha sonhos e você embarcou nesse sonho. Hoje não tem mais aquele sonho, não tem mais aquela perspectiva de vida. Ela te traiu. Ela traiu, ela matou os teus sonhos, ela roubou a sua perspectiva de vida. É o que fala na alegria, na doença, na saúde, na tristeza, não tem? Muitos pastores, padres falam isso, até que a morte separe. Quando a pessoa ela não fica com o outro na alegria e na doença, quando ela deixa de ser infiel nessas partes que ela prometeu, né? Prometeu ser fiel, prometeu estar com você em todos os momentos, você sendo chata, você sendo alegre, do jeito que você é, ela também traiu. Eu não suporto mais morar na mesma casa que você, cada um dormindo num quarto. Isso também já tá separado dentro de casa na realidade e só vive por aparência. Viver por aparência é uma traição. Tá traindo os princípios, né? Do que foi a base do casamento de vocês. A Bíblia vai dizer que o corpo da mulher pertence ao homem e o corpo do homem pertence à mulher. Sim. Se aí por minha escolha... Só devem se afastar por pouco tempo, Pouco tempo, um período do jejum. Aí eu, por minha opção, a privo do meu corpício, eu estou atraindo. Por outro lado também, né? Por outro lado também. Tem muitas mulheres... Mas aí não é um corpício, né, filha? Meu Deus do céu... Tem muitas mulheres que privam, né, os homens, os maridos deles viram mendigos, né, dessa área sexual, porque as mulheres elas fazem chantagem. Eu só vou deitar com você ou namorar com você se você fizer isso, se você fizer aquilo. Aí qualquer aborrecimento a mulher já não quer ter relação com o marido. Isso é pecado, gente, isso é pecado. Aí o seu marido não cresce na vida. O seu corpo pertence ao seu marido e o corpo dele pertence a você não pode privar. Aí seu marido não cresce na vida porque ele está acostumado a ser aquele que implora por tudo. Ele é aquele que implora. Ele nunca é aquele que delega, que decide, que toma a frente, que toma a iniciativa. Ele é aquele sempre que fica esperando, aquele que implora, aquele que depende de uma aceitação. E ele leva para a vida. Mas isso é um assunto para uma outra live. Outra live. Outra live. Mas deu para entender um pouco, né? Que você não pode se privar, não pode se privar. É claro que tem dias e dias, né, meninas? Tem dias que realmente tá passando mal, mas tem muitas mulheres que usam desse subterfúgio para poder não namorar o seu marido. Tô com dor de cabeça todo dia, tô passando mal todo dia, tô com dor no pé todo dia. Gente, não pode. Uma semana. Tem gente que passa meses. Gente, já tá além do que podia imaginar. Não pode, é pecado. E com certeza, com certeza, nesses meses que passou, houve traição mental.
Houve traição Houve mental. traição Porque mental. ninguém aguenta, gente. Então, a Isso. mente foi embora. Quarta pergunta. A intimidade, olha aí. A intimidade tem um papel importante para manter a fidelidade no casamento. Qual é este papel? O papel da intimidade. Eu vou é o que estamos voltar. falando aqui, né? Eu vou ampliar essa questão. O que é intimidade? A intimidade de um casal, ela é também sexual, mas não é somente a sexual. Não é somente. Não é somente. O que é intimidade? É você ter liberdade de brincar, é você ter liberdade de conversar, é você ter intimidade para orar, é você ter intimidade de sentir o outro, é intimidade sem ter como seu objetivo penetração, é intimidade. Então, muitas das vezes, a falta de intimidade, tem pessoas que têm relação, mas não têm intimidade. São duas coisas completamente diferentes. Acaba o ato, né? Tem um ato sexual ali, relação. E aí depois cada um vira um pro seu lado. E não tem intimidade. Não tem intimidade, não consegue ter intimidade de um abraço, de um carinho, de um beijo. Tá. Há quanto tempo que não dá um beijo, né? De verdade? Há quanto tempo o cara não dá um tapa no rabo da mulher? Tá, toda mulher reclama, mas no final gosta. Né? Porque quando não faz, o que aconteceu? Perdeu interesse por mim? O que está acontecendo? Diminuiu? Tá Gente, Marco racha minha cara de vergonha. Mas é verdade. É verdade. Somos casal. É a realidade. É a realidade. Né? Aí tem relação, mas não tem intimidade. Então, essa intimidade, que é além do sexo, é além da cama, que é do dia a dia, da brincadeira, da conversa, do orar junto, de ter propósito, intimidade. Saber. Você sabe qual é o sonho da tua mulher? Se a sua mulher, se você hoje for, vai dizendo amém aí, tá? Se Deus te der 100 mil reais, fala amém, varão. E você pegar, não, vou te dar aí, amor, 10 mil reais aí, pra você seu. Sonho. Você sabe o que ela vai fazer? Eu preciso. Eu sei que você precisa, sei que você vai fazer. 10 mil reais, você sabe o que ela vai fazer? Sabe? Tá, e se ela já fez esse primeiro sonho, você der mais 10, sabe qual é o segundo? Isso é intimidade. E do seu marido também, digo a mesma coisa. Isso é Você sabe qual é o sonho do teu marido? O que ele almeja alcançar? O sonho não, né? O homem tem que ter uma missão de vida, gente. Para você, porque a questão da submissão está atrelada à missão que o homem tem. Qual é a missão que seu esposo tem que você está debaixo da missão dele? Não, eu apoio meu marido nesta missão. Qual é a missão? Qual é a missão do seu marido? Não sei, Tati. Eu sei que ele pega o trem, desce para trabalhar, coloca o dinheiro dentro de casa e tá tudo certo. Só isso, tem alguma coisa errada. Não tem um propósito, não tem uma missão espiritual para seguir, algo que o Senhor direcionou para a vida dele, que faz parte da sua vida também. Qual é a missão do seu esposo? Tem que saber. Qual é o sonho do seu esposo? Você tem que saber. O sonho dele parou aí, formamos família, temos nossos filhos e vou envelhecer aqui, nesse estágio que eu parei. Não, gente, tem que ter algo a mais. Você algo pode a mais, né? ter, não está alcançando, mas não pode desistir de tentar. E aí o versículo para essa questão da intimidade, que tem um papel importante na fidelidade, tá? A intimidade está atrelada à fidelidade. O casal que não tem intimidade abre brechas, né? Abre portas para infidelidade. Não é uma brecha, não, é uma porta. Abre uma porta, gigante. Abre janelas para a infidelidade. Como que uma pessoa vai ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses e muito mais tempo sem ter relação sexual com seu esposo, com a sua esposa? Tá? Não pode, isso é pecado, isso abre portas para infidelidade. Porque você pode, presta atenção, ter um casal que tem intimidade e não tem relação. Mas dificilmente você tem um casal que idoso, tem... né? Não, Pelo amor é o que eu tô falando. Você pode ter um casal que tem intimidade. Vai chegar na fase da mas não tem idade relação. lá, da terceira idade. Mas dificilmente você tem um casal que tem relação. É pior um casal que tem relação e não tem intimidade. Tá entendendo? Você pode ter muita intimidade com a sua esposa ou com o seu esposo, muita intimidade. E pouca relação. Beleza, é a opção de vocês, cada corpo fisicamente responde, tá? Mas a intimidade é todo dia. A relação, uma vez por semana, depende da idade ou da sua aptidão, é normal, né? Mas já pensou? Você tem relação todo dia, intimidade nunca. Nenhuma, zero. Entendeu? Aí vocês viraram objetos um do outro. Pecado. E aqui na Bíblia fala, né, em Gênesis, né, que traça aqui o primeiro casal. Deus fala assim, ó, Gênesis 2:24, portanto deixará o homem
seu pai e sua mãe, e unir-se-á e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Como que você deixa a sua própria carne ter necessidades? Pois é. Né? Se você alimenta a sua carne, você precisa de energia, o seu cônjuge, que é um com você, também precisa de coisas que você tem para atribuir para a vida dele. Então não deixe. Você já deixou quem? Seu pai e sua mãe. E se uniu à sua carne, a sua metade, a sua metadinha da laranja lá. Última pergunta para a gente começar a finalizar, tá bom? Para não ficar maçante. Em um mundo cheio de tentações, qual é o... Ai, gente, minha letra, não conseguindo. Lembrei. Qual é a receita para manter-se fiel? Nesse mundo, assim, cheio de tentações, cheio de coisas ruins, existe uma receita que a pessoa pode se manter fiel? Sim. Sim. Você pode passar a receita pro povo? Dentro de nós, vou usar uma ilustração bem simples. Dentro de nós há dois cachorros gigantes, né? A carne e o espírito. E os dois têm que ser alimentados, tá? E vence a guerra quem é melhor alimentado. Só que tem um detalhe fundamental. O da carne, ele não precisa ser. Você não precisa alimentar a carne, porque ele é um cachorro vira-lata. Ele come qualquer podridão. Qualquer coisa que estiver disponível, ele come. O que passa na televisão, o que passa na internet, o que ele vê na rua, o que ele vê no ônibus, o que ele lê no outdoor, qualquer coisa ele come. Agora, o cachorro da figura do Espírito Santo, o leão do Espírito Santo, dos leões. Ele é um leão refinado. Ele só come carne pura. Ele só come filé, contra filé. Ele precisa de dedicação. Tem que se pagar um preço alto para alimentá-lo da maneira devida. Sim. E aí que está a questão. Ninguém hoje quer pagar preço. Então, a receita para você ser fiel, alimente melhor o teu espírito. Pague preço. Jejue, ore, busque a Deus. Eleve a sua intimidade com Deus. Fazendo assim, o teu espírito suplantará a tua carne. E aí você consegue superar a falta de fidelidade. Resumindo, gente, para a gente poder já caminhar para o final da nossa live, os benefícios da fidelidade são ter um relacionamento forte, confiança no seu cônjuge, intimidade emocional e física. Os desafios que os casais enfrentam são a pressão da sociedade, porque, como eu falei, para a sociedade é normal, né? Em muitas áreas e setores, pessoas que trabalham fora, você não vai trair, todo mundo trai, né? A pressão da sociedade é um desafio. A falta de compromisso de um dos cônjuges é um desafio muito grande, porque muitas das vezes um lado só da história tem compromisso com aquele relacionamento e o outro não está nem aí. E a comunicação deficiente, né? Como já falamos antes, esse os 3 tópicos de desafio. Não ter comunicação, não falar do que gosta, não conversar sadiamente com o seu cônjuge é uma deficiência, é um desafio. E a estratégia para manter a fidelidade. Ter uma boa comunicação, uma comunicação aberta e honesta, né? Conversar, ter esse tempo, tirar esse tempo, né? Tempo de qualidade, né? Com o esposo, com a esposa, com o namorado, com a noiva. Tempo de qualidade. Priorizar o seu relacionamento. Essa pessoa é a pessoa que você vai levar para a sua vida. É a pessoa que você casou para ficar até que a morte os separe. Então vai chegar um momento que os filhos não vão mais estar. Então você tem que priorizar o seu relacionamento. Quem é mais importante no seu relacionamento? Para mães é um pouco mais difícil isso. A gente tem um amor pelos nossos filhos, né? Às vezes colocam o filho acima do marido, mas não pode acontecer. O seu marido tem que estar antes dos filhos. E assim sucessivamente com o esposo também. A esposa é antes. Sim. Porque filhos crescem, filhos casam, filhos vão embora. E quem fica? Quem vai ficar? Eu não tô falando para você abandonar o seu filho, sua filha, não. Crianças precisam de todo um cuidado, de todo um apoio. Mas vai chegar um momento que eles vão partir para o mundo. Você tá criando filho para você, não. Para casar com seu filho, não.
Tá criando seu filho para casar com alguém. E Você aí tem quem vai que ficar? ter a sua... Seu esposo e sua esposa. Você tem que ter o entendimento que cada situação tem o seu momento. Tem um momento que você é mãe. E se o marido não deixa a mãe exercer o seu papel, ou se ela não exerce e ele não cobra que ele exerça, ele está errado também. Porque não dá, não existe um bom marido sendo um mau pai. Se é assim, está errado. Tá errado. Não existe uma boa mãe sendo uma péssima esposa. Está errado. Você tem que ser bom marido, bom pai, bom filho, boa mãe, boa esposa, boa filha. Sim. Né? E no nosso caso ainda, excelentes servos. Exatamente. Entendeu? E o último da estratégia, né? Eu falei da estratégia, uma boa comunicação, uma comunicação aberta e honesta, priorizar o seu relacionamento e cultive a intimidade emocional e principalmente física, gente. Cultive a intimidade do casal, tá? Cultive a intimidade de vocês. A emocional, porque o homem e a mulher, eles têm que cultivar isso, a questão emocional. Eu tenho que dar primeiro para depois receber. Muitas pessoas falam que casaram para ser felizes. Não, casou para Você fazer o outro casou feliz. para fazer o seu esposo feliz e ele sendo feliz, ele te faz feliz. Você casou o homem para fazer a sua mulher feliz e ela sendo feliz, ela te faz feliz. Quem que vai ganhar um café da manhã na cama que não vai retribuir isso? Quem que vai ganhar uma rosa que não vai ficar feliz e vai retribuir isso com um abraço, com um beijo, seja com o que for? Então, você tem que ter isso em mente. Eu vou fazer o melhor pro meu marido, pra minha esposa, porque eu casei para fazê-la feliz e, consequentemente, ela vai me fazer feliz, porque ninguém que dá ouro para alguém vai receber pedra, Porque gente. é princípio bíblico, né? É Sim. dando que se recebe, É né? dando que se recebe. Sempre quando você dá, você recebe mais ainda em troca. E conclusão final, Marcos. Conclusão final. Vou ler aqui na minha colinha, tá, gente? A fidelidade no casamento, na concepção trina, envolve integração do corpo, olha a intimidade, a alma, que é o sentimento, e o espírito. Você tem que buscar a Deus em parceria. Ao cultivar a pureza e lealdade na conexão espiritual, os casais podem construir uma relação forte, saudável, refletindo o amor de Deus. Então, que fique bem claro que uma das formas de você adorar a Deus, de você refletir o amor de Deus na sua vida, é através da fidelidade. Porque, presta atenção, você nunca vai conseguir ser fiel àquele que você não vê e está no céu, se você não é fiel àquele que ele te deu aqui na terra, que é aquilo que você vê. Porque a minha esposa quem me deu foi Deus. Então, eu só consigo provar, ser fiel a ele, sendo fiel àquilo que ele me deu na terra. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Tem mais alguma coisa para falar, meu amor? Não. Até o próximo canal, bate-canal. Até o próximo encontro. Encontro, né? Bate-canal não? Não. Muito obrigada pela presença de cada um que está aqui ao vivo com a gente. Pela presença também daqueles que verão depois, porque as lives têm batido aí 300 e sei lá quantas visualizações. Eu sei que tem muita gente que acompanha depois. E terça-feira que vem estaremos de volta com a live do Casal Precioso. Presta atenção. Não, tem algo para falar com vocês. Na próxima vez que nós estivermos em uma palestra, vamos fazer uma chamada para vocês de lá, tá? E aí, quando tiver a próxima palestra, eu vou trazer aqui o convite para vocês, tá bom? A gente vai fazer de uma forma que consiga mandar um link para vocês acompanharem ao vivo. E se você que está assistindo a gente falar, quiser convidar a gente para uma palestra, é só chamar no direct. Nós damos palestra para casais. E também individual, para homens, ele fala para homens, eu falo para mulheres. Estamos aí fazendo a obra de Deus. Como eu digo na live das Preciosas, nós devemos fazer o ID de Jesus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Que você venha exercer o seu ministério também, pregando o evangelho para todos aqueles que te cercam, tá bom? Fiquem na paz, uma boa noite. Obrigada, gente. Que Deus abençoe o restante da nossa semana. É de Deus ou não é de Deus?
é claro que é de Deus. Até a próxima. Até a próxima, gente. Beijos, tá? Tchau. Fique com Deus, tá? Até amanhã tem live das Preciosas, 15 horas, para quem puder assistir, tá bom? Beijos, tchau. Até a próxima. Tchau, gente. Vou desligar aqui.